Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, aula extra, lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A nossa leitura bíblica, Romanos 6, verso 1 ao 11, estudaremos o segundo tópico e o terceiro que vamos mencionar. O símbolo e o propósito do batismo. Veja aí, subtópico 1, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo. O crente, certo? Desce as águas, depois ele volta. O mundo velho sendo sepultado, o velho homem sepultado nas águas, representa aqui a sua sepultura, e aqui, quando ele sai das águas do batismo, representa a sua ressurreição. Então, o batismo aqui representa a morte de Cristo juntamente com o crente, né? Sendo batizado aqui o crente nas águas, representa ele com Cristo. Lembra que Cristo foi batizado nas águas por João Batista? Pronto, é exatamente o batismo, é o símbolo da nossa união perfeita com Cristo, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. No dia da ceia, nós tomamos o pão, ingerimos e bebemos também do cálice. A simbologia da ceia do Senhor mostra claramente que aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Se ele morreu, morreremos juntamente com ele. Se ele foi sepultado, seremos sepultados também juntamente com ele. Se ele ressuscitou, também ressuscitaremos juntamente com ele. Glória a Deus, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e vai se cumprir conforme a palavra de Deus. Amém? É interessante que o batismo, veja, ato de imergir nas águas, é o ato de estar submerso. Isso retrata uma identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Só ressuscita quem está morto. Veja, no dia do arrebatamento, os vivos serão transformados. Os vivos não serão ressuscitados. Então, a ressurreição para quem está morto. Então, o batismo nas águas representa a nossa vida nova com Cristo. Isto é, já ressuscitaste com Cristo. Veja aí, subtópico 2, o propósito do batismo, testemunho público da fé. No testemunho da fé bíblica, o batismo é uma profissão de fé. Veja que é um testemunho de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. O batismo deve ser convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. O batismo não é forma de amedrontamento. Hoje os pais ensinam os filhos a ser batizados, mas com certo temor. Eles não ensinam que os filhos têm que ser batizados no dia que ele confessa ao Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo na nova aliança, ele é imediato à fé. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quando a pessoa crê, imediatamente ele é batizado nas águas. Nós que criamos uma forma de que o crente tem que ser batizado daqui a um ano, em dezembro. Esta é uma forma da tradição da nossa igreja. Mas na Bíblia, aquele eunuco que foi evangelizado por Filipe, o que me impede de ser batizado? Só faltavam as águas. O impedimento do batismo para um crente é a falta de água. Somente a falta de água. Tem água? Então tem batismo. Tem água? Então tem parada da carruagem. Tem água? Então tem que descer as águas. Porque é um símbolo público da nossa fé viva em Deus. Enfim, o batismo era para os salvos convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus.
Ninguém tem autoridade para deixar os crentes viver, para depois da produção dos frutos, digno de arrependimento, eles devem ser batizados. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que eles têm que passar por um discipulado para depois ser batizados nas águas. O batismo nas águas não é símbolo de discipulado. O discipulado é o preparo para uma nova vida diária com Cristo. O batismo nas águas, Jesus disse, é necessário que isso aconteça. Se a fé é uma virtude viva do mundo vindouro, o batismo é uma prova dessa fé viva deste mundo vindouro. Amém? Então veja que não há espaço para indecisão. Muitas das vezes a indecisão, ela é gerada não por parte daquele que vai ser batizado. Mas já falei, por questões pessoais, familiares. Falta dos ensinamentos genuínos da palavra. O batismo das águas é motivo de alegria, é motivo de regozijo, é motivo de vida eterna. O batismo nas águas simboliza tudo isso. A vida eterna. E o crente não pode descer as águas pensando, se eu pecar. O crente não pode descer as águas pensando, se eu pecar. Não pode. Não tem nenhum ministro, não tem nenhum crente, por mais santo que seja, que não se deslize. Por pensamento, por palavra ou por obras. Mas o batismo nas águas representa uma vida nova com Cristo. Isto é, que o crente, ele agora tem o Espírito Santo que o ajuda a auto se corrigir. Essa é a disciplina do Espírito Santo na vida do crente. Então não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância no sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes, o crente entende que após ser batizado, não pode cometer qualquer tipo de falha, embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. O ensinamento bíblico é que devemos evitar o pecado sempre. Antes do batismo, no batismo, depois do batismo. Mas rejeitar o batismo com medo de pecar, isto é assombroso. A pessoa tem que estar livre, com consciência limpa, e é ensinado pela igreja o regozijo do batismo, da felicidade do crente em ser batizado nas águas. O crente deve descer com convicção, mas não com medo. Às vezes até impostos pelos seus próprios pais. Há muitos crentes hoje que não são batizados nas águas porque são impostos medo pelos seus próprios pais. Isto está correto? E isto acontece que deixa de cumprir o que é necessário. O que Jesus ensinou, cumprir toda a justiça. Sempre vai haver no mundo inteiro pessoas falsas e verdadeiras. O joio e o trigo. Sempre vai haver o ministério falso, as 5 nécias. Os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos obreiros. As 5 loucas lá da parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Sempre vai haver as falsas. E a gente observa que o batismo não deve ser visto como uma vacina para imunizar o crente contra o pecado. Nunca foi uma vacina. Ninguém que é batizado nas águas nunca vai deixar mais de pecar. Não é isso a função do batismo. Não é tornar super-herói, não é tornar super-crente. O batismo nas águas é uma ordenança de Jesus que deve ser praticado no ato imediato, se houver água, após a decisão por Cristo. Amém? Glória a Deus. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito
trás e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Agora, tudo bem. Há os mundanos. Aqui é outra coisa. Mas querem ter status na igreja. Mas eles não deixam a sua vida mundana, a sua vida preguiça de pecado, particular com o mundo. Vivam a vida de prostituição, vivam a vida de iniquidade, vivam a vida impura. Mas para estar bem assim com o chefe, né, com o líder, com o pastor, ele se batiza. Temos que ter muito cuidado quanto a isso. Mas a Bíblia não recomenda deixar de batizar. Entendeu aí? É recomendado o batismo. É recomendado tomar ceia. A pessoa que toma indignamente. Não é o pastor, não é o líder que ensina que deve tomar. Entendeu? Indignamente. A pessoa decide por própria vontade não se arrepender para tomar a ceia do Senhor. Ok? Então veja no tópico de número 3, a fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou a seus discípulos, ensinando-as às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma trinitária do batismo cristão. O batismo, muitas das vezes feito lá em Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus, ok? Essa não é uma forma para se batizar um cristão. Por exemplo, o líder, o pastor, quando vai batizar o crente, ele diz assim: eu te batizo em nome de Jesus. Está errado. E qual é a maneira correta? É que Jesus ordenou. Veja lá em Mateus 28, 19. Veja, ensinando-as as nações, batizando em nome, o batismo está aqui a fórmula. Batizando em nome do Pai, olha aí, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não ensina que só existe Jesus. A Bíblia não ensina que só existe o Pai. A Bíblia não ensina que só existe o Espírito Santo. A Bíblia ensina que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. O crente, quando ele é batizado, ele tem na memória que tem o batismo no Pai, o batismo no Filho e o batismo no Espírito Santo. O batismo no Filho é o batismo nas águas. O batismo no Pai é o batismo no fogo. O batismo no Espírito Santo é Jesus quem batiza. Então Jesus batiza o crente com o Espírito Santo e com fogo, isto é, no Pai. Mas o Filho, ele, no corpo dele, nós somos batizados pelo ministro do Evangelho, o pastor. Quem nos insere no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Lembrando que o pastor, ele faz o papel do Espírito Santo na hora do batismo nas águas. O pastor não tem, e ninguém tem, autoridade espiritual para imergir o crente no corpo de Cristo. Ele é um ministro de Deus e atua naquela função ordenada por Cristo. E cheio do Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo. Atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo. O que os apóstolos fizeram é ato do Espírito Santo. Então, o batismo nas águas, o instrumento da qual é utilizado, que tem um corpo, é o pastor. O Espírito Santo não tem corpo humano. Então, o pastor, que está com o Espírito Santo, batiza o crente. Então, o Espírito Santo no pastor batiza o crente. Então, o batizador nas águas é o Espírito Santo. Entendeu aí? O batizador com o Espírito Santo é o Filho. O batizador com fogo é o Filho. João Batista diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse: não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada e fogo. Eu vim trazer divisão. Isto é, pai contra filho, filho contra pai.
Porque quando um aceita Jesus, o pai não aceita. Não, esse negócio de religião, aquela coisa toda. Mas eu vim trazer fogo. Ele veio trazer pureza. Ele veio trazer caráter. Glória a Deus. A fórmula herética do batismo. Veja aí. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro do Atos. Certo? Veja aí uma seita modalista, que é, a exemplo, o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O unicismo é uma seita denominada como aquela que nega que há o Pai e que há o Espírito Santo. Eles dizem que tudo é Jesus. E que o Pai é uma máscara e que o Espírito Santo é uma máscara. E que Jesus usa a máscara do Pai e usa a máscara do Espírito Santo. O unicismo nega as três pessoas da divindade. O unicismo crê que somente Jesus existe como Pai, como Filho e como Espírito Santo. O unicismo prega que há uma só pessoa na divindade e que essa pessoa é Jesus. O unicismo mutila a pessoa do Pai, mutila a pessoa do Espírito Santo. E nós não podemos fazer isso porque a Bíblia dá testemunho de que Jesus e o Pai são duas pessoas que dão testemunho. Jesus disse: eu dou testemunho de mim e meu Pai também dá testemunho de mim. E o testemunho de duas pessoas são verdadeiras. Amém? A Bíblia diz que o Pai e o Filho são duas pessoas que dão testemunho. Glória a Deus. O Espírito Santo também dá testemunho. Agora observa, na verdade o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Presta atenção. Então a gente observa que o batismo em nome de Jesus significa, anote aí, a primeira coisa, foi ele que iniciou. Não é o mesmo batismo de João? É o mesmo batismo de João, mas mudou a nomenclatura. Por exemplo, o batismo de Moisés, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, diz que todos foram batizados em Moisés. Por que o batismo é em nome de Moisés? Porque Moisés foi quem iniciou. Foi quem autorizou. Então, o nome se dá ao batismo daquele que iniciou, daquele que autorizou. Por exemplo, batismo de João. Não tem aquelas pessoas na Bíblia que foram batizadas no batismo de João? Quando Paulo, nas suas viagens missionárias, encontrou um grupo de crentes e ele perguntou: em que foste batizado? Eles disseram: no batismo de João. Olha que o batismo de João leva o nome dele, porque foi João que autorizou o batismo. Quando Jesus autorizou o batismo cristão, certo? Isso depois da morte de João, ele disse: ide batizando as nações, é o mesmo batismo. Só que a nomenclatura agora é no nome de Jesus e não no nome de João. Você entende? Paulo recusou ser chamado o batismo no seu dia, depois da ascensão de Cristo, como o batismo de Paulo. Ele não aceitou que os cristãos fossem batizados em nome de Paulo. Entendeu agora? Porque Paulo não iniciou o batismo. Paulo não deu origem ao batismo. Ok? Então, a nomenclatura leva o nome daquele que autorizou, daquele que iniciou. Se Jesus autorizou a igreja a batizar, então o batismo é feito em nome de Jesus. Isto é, na autoridade do nome de Jesus. Mas qual é a fórmula? É quando o ministro chega diante do crente nas águas, ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não utiliza as nomenclaturas: eu te batizo em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Como se soasse três deuses. Por isso que está escrito em nome e não nos nomes. Porque há um só nome, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Interessante que em Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante, fala que há um só batismo. Paulo, quando nas suas cartas, e principalmente o escritor aos Hebreus, quando fala em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2,
diz que a igreja tem a doutrina dos batismos. Então eu tenho a doutrina dos batismos, no plural, e tenho o batismo só um. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Há um só batismo. Agora, como eu entendo esse um só batismo e doutrina dos batismos? Isto é, eu tenho o plural e tenho o singular. A divindade, ela é única, singular. Há um só Deus. Mas ela tem 3 pessoas. Olha, a pluralidade na divindade. Então, tem um só batismo, porque é feito na divindade o batismo, no único Deus, então há um só batismo. Mas existe 3 formas de batismo, por isso a doutrina dos batismos. Então, como explicar esse um só batismo? Pela doutrina dos batismos. Por exemplo, batismo nas águas é um. Batismo com o Espírito Santo é outro. Batismo com fogo é outro batismo. Então, há 3 formas de batismo, mas essas 3 formas são um único batismo. O batismo no Pai, o batismo no Filho e o batismo no Espírito Santo. O batismo no Pai é com fogo. O batismo no Filho é o das águas. E o batismo com o Espírito Santo é o de Pentecostes. Glória a Deus. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática de batismo por aspersão, aquela que os padres fazem nos bebês na Igreja Católica. Sempre a Bíblia vai dizer, e desceram as águas. Felipe e Eunuco desceram as águas. João Batista e Jesus desceram as águas. Se fosse por aspersão, não precisa descer as águas. Entendeu? Porque quando se desce as águas, é porque haverá uma imersão. Isto é, um mergulho. Veja Marcos 1 e 5. O povo saía para ser batizado por João no rio Jordão. Isto é, dentro do rio Jordão. Jesus saiu das águas. João batizava onde havia muita água. Então não tem como batizar com um copo d'água. Como é que a pessoa é imergida num copo d'água? Num bule d'água. No catolicismo é usado não sei, uma caneca, um bule, onde o padre puxa e molha a criança na cabeça. Isso é totalmente errado quanto ao conceito bíblico. Biblicamente, quando se desce a água, é imergido na água. Quando se sai da água, é porque houve o batismo dentro das águas. Agora vamos para o nosso comentário, a partir de agora, da lição 9. Nossa aula extra, estamos começando. Lição 9, o batismo nas águas. O batismo nas águas executado geralmente como costume em nome daquele que o inaugurava. Então, Antigo Testamento, nós temos o batismo na nuvem e no mar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando o povo do deserto eram batizados na nuvem e depois quando passaram pelo mar. Ok? E esta nuvem estava acima do monte. Então o povo foi chamado por Deus para subir o monte para receber o batismo na nuvem. Interessante que todos foram batizados no mar. A Bíblia diz todos. Entendeu agora? Então, por que tem algumas pessoas que não são batizadas? Então, deve rever esse conceito do todos, lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Todos foram batizados nas águas, no mar. Irmão, temos que batizar os crentes, meus irmãos. Ah, vai desviar. A gente não pode pensar assim. E sempre vai existir o joio no meio da igreja. A igreja não deve se preocupar com o joio. Não pode arrancar o joio. Deixa crescer junto. Jesus ensinou que é ele quem vai tirar o joio. E aquele que participa da ceia indignamente, ele participa para a sua própria condenação. Não é culpa dos apóstolos batizar. Não é culpa da igreja batizar. A igreja batiza quem crê. Agora, quem não permanecer,
Problema de quem não permaneceu, meus irmãos. A salvação é individual. A igreja está aqui para cumprir o papel da ordenança de Cristo. Ok? Então vamos continuar? Batismo de João, batismo de Jesus, batismo de Moisés. Veja os três nomes. João representava o batismo que levava o povo de Israel a Jesus. Da mesma forma, o batismo de Moisés. Então, o batismo de João preparava Israel para Cristo, tipo do batismo de Moisés. O batismo de Jesus, ele prepara a igreja para Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 13. Então, veja que Paulo recusou que o batismo de Jesus fosse denominado como batismo de Paulo. Sabe por quê? Porque não foi Paulo que ordenou. Como é que Paulo vai dizer, está certo, batize no meu nome? Não se pode batizar no nome de Paulo, porque quem ordenou foi Jesus. E quando se batiza alguém, alguém diz assim, vamos batizar nas águas? Aí, na hora da fórmula, eu lhe batizo em nome de Jesus. E cadê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não batizam assim, os unicistas. Eles só batizam em nome de Jesus. Daí dá para perceber. Porque que eles creem só em uma pessoa na divindade. Havia no Antigo Testamento o batismo ordenado no nome de Moisés. E no Novo Testamento ordenado no nome de João e depois no nome de Jesus. Sendo o mesmo batismo. Então o nome leva quem ordenou, quem iniciou o batismo. Por isso o batismo eclesiástico, embora efetuado por algum apóstolo, continua sendo caracterizado pela pessoa que continuou sendo autorizado, que havia ordenado. O batismo leva o nome de quem ordenou. Os cristãos batizam nas águas porque Jesus ordenou. Ok? Por isso que o batismo é feito em nome de Jesus. Quer dizer, na autoridade do nome de Jesus. Mas a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, o batismo de Moisés, o batismo de João, sempre levava o nome daquele que autorizou. O batismo em nome de Jesus também é essa mesma semelhança. Ok? Porque foi ordenado segundo a ordem de Jesus. Mas no batismo nas águas é lembrado ao discípulo que ele tem ainda o batismo com o Espírito Santo. Ok? E com fogo. Por isso Jesus disse assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é feito no nome da divindade, porque é em nome, não é em nomes. Interessante. Aparece nome no singular, mas aparece as três pessoas depois. Porque há uma só divindade, Deus. Na igreja há joio e trigo, e são todos batizados. É muito mais fácil expulsar demônios do que você estar livre de um falso homem ilustre que se diz crente. Mais uma vez, é mais fácil expulsar demônios do que você se livrar de um falso crente disfarçado de profeta, de apóstolo, de mestre, de pastor. É mais fácil expulsar demônio. Ok? Às vezes a gente diz, nos livra do diabo. E aí o diabo às vezes está bem pertinho de nós, ao lado, sentado. Alguém que se diz irmão. A prioridade da igreja é a preparação do evangelho. O batismo vem como resultado. Prega o evangelho de Cristo. O batismo é a consequência. Primeiro você crê, depois é oferecido o batismo nas águas. Os mormons, eles chegam nas casas oferecendo o batismo nas águas. Não tem lá, você crê em Cristo? Eles têm assim, você tem que ser batizado para salvar alguém que morreu. É o batismo pelos mortos. Estão oferecendo primeiro o batismo. Está errado. Não pode pular o principal, a cruz, Jesus. No tabernáculo de Moisés, quando entrava, tinha o altar de sacrifício, representando a cruz, e depois tinha a pia. Então a pia de cobre, que representa o batismo nas águas, é a segunda peça do tabernáculo. Primeiro vem o altar de sacrifício. A Bíblia ensina em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, que há a doutrina dos batismos.
E nós temos que entender que a doutrina dos batismos tem que ser ensinada na igreja, porque é um rudimento da doutrina de Cristo. Em Atos capítulo 8, versículo 38, o evangelista Filipe batizou o eunuco nas águas. Tanto Filipe como o eunuco entraram nas águas. A carruagem parou e aconteceu o batismo. Então mandou parar o carro e ambos entraram nas águas. Entraram nas águas, ouviu? Como é que o batismo é por aspersão? Como é que entra na cabeça dessas pessoas o batismo por aspersão? Não tem lógica bíblica. Ambos, fala a palavra ambos. Ambos, a Bíblia diz assim, ambos. Quem? Felipe e o eunuco. Duas pessoas entraram nas águas. Pois bem. O batismo na igreja primitiva era um ato imediato, ok? Então veja, meus irmãos, que o batismo nas águas, ele era feito depois que cresce. Você crê? Então vamos batizar você. Não esperava se ele vai ser crente de verdade, se ele vai dar fruto. Não esperava isso. Ele acreditava em Jesus, era batizado nas águas. Aí às vezes as pessoas dizem, e por que tem o trigo e o joio? Porque as pessoas se desviam. Entendeu aí? Há muita recomendação da perseverança na fé. E muitos não perseveram. E as pessoas que não perseveram, ficam cocheando em dois pensamentos. Nem sai da igreja e nem vai para o mundo. Aí fica um mundano. É um pouquinho da igreja e um pouquinho do mundo. Então, essas pessoas enganam a si próprio. Ok? Após a confissão de fé, eles eram batizados nas águas. Isto representava o novo nascimento. Que ele era uma nova criatura, é um bebezinho. Nasceu de novo. Simbolizando uma vida nova. Mas a doutrina do batismo nas águas fugiu do seu verdadeiro sentido. As pessoas têm que esperar 6 meses, 1 ano. Às vezes morrem sem ser batizado nas águas. Aí eu lhe pergunto, quem errou? Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Será que é difícil entender a Bíblia nesse particular? O batismo nas águas é um testemunho público imediato e acontecia após a decisão por Cristo. Veja na Bíblia isso. João Batista pregando arrependimento e batizando. O eunuco foi batizado por Felipe quando creu. Paulo creu em Cristo e foi batizado. No caso do ladrão da cruz, que se arrependeu, não foi batizado nas águas por causa do instrumento da morte da cruz. Ele estava pregado na cruz, irmão, não tinha como descer. E muitos líderes têm sido esses pregos e esta cruz. Eles não batizam e são instrumento de prego e de cruz que não liberta os crentes para o batismo. Há outras igrejas que nem batismo mais têm. Como é que funciona uma igreja cristã sem o cumprimento da palavra? Outras anunciam primeiro o batismo para ser salvo. O batismo nas águas não é uma comprovação de obras, boas maneiras. O batismo nas águas anuncia um testemunho público de fé. Você crê e é batizado. Ninguém vê a fé, mas todos veem o batismo. Uma confissão pública, visível, da fé invisível. O batismo é o testemunho público da fé na ressurreição de Jesus, pois fala do sepultamento e de ressurreição.
A prova na fé da ressurreição era o batismo. O batismo é uma morte simbólica, pois permite o crente continuar a viver neste mundo. Veja João 17, versículo 13 ao 17. Todos nós, por causa do pecado, já era para estarmos mortos. Deus já era para ter nos matado. Mas como Deus não quer matar o homem, ele diz, coloca o batismo. Entendeu agora? O batismo é o requerimento da justiça divina quando disse, toda alma que pecar, essa morrerá. Como nós estamos ainda vivos, mas Deus requer a nossa morte foi aceita por Deus tipologicamente no ato do batismo. Entendeu aí? Nós já cumprimos a sentença da morte. Por isso que Paulo, ele canta, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque nós já cumprimos a sentença da morte. Nós já estamos mortos para o pecado. Glória a Deus. O batismo representa fisicamente aquilo que ocorre espiritualmente. Ok? Então, o batismo nas águas é uma representação física de uma vida espiritual. De uma nova vida. Isto é, estávamos com Jesus na ocasião da sua morte, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Quando nós somos batizados nas águas, nós estávamos com Jesus na morte da cruz do Calvário, juntamente com ele. Igual o ladrão foi batizado literalmente, porque a palavra batismo significa morte, e o ladrão morreu juntamente com Jesus. Que batismo? Entendeu aí? Por isso que todos são batizados. Porque a morte de um indivíduo, de uma pessoa, que está pregado, ou que está nas últimas horas e aceita Jesus, e não tem como ser batizado, a sua própria morte já é o batismo literal. A palavra batismo significa morte. Isto é, estávamos com ele na morte. O batismo é a saída do Egito e a entrada na Canaã celestial. O batismo é símbolo, sem deixar marcas por causa do retorno das águas. Veja que as águas, quando somos imergidos nela e quando saímos dela, não há nenhum registro nas águas de que nós fomos sepultados. Então Deus age sem deixar marcas. O batismo é a segunda instituição da nossa fé. Veja, começa no átrio. E no átrio tem duas peças no tabernáculo. Nós temos o altar de sacrifício, que representa o crer em Jesus na cruz do Calvário. E tem a pia de cobre, a bacia com água, que representa o batismo nas águas. E quando adentramos no lugar santo, nós temos a mesa dos pães da apresentação. E logo do lado temos o candeeiro, com as 7 lâmpadas. E no meio nós temos o altar de incenso. Então nós cremos em Jesus no altar de sacrifício, somos batizados na bacia de cobre, somos cheios do Espírito Santo no candeeiro, nós comemos na mesa do pão da apresentação do Senhor, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, e somos levados à adoração no altar de incenso, e depois aprovados para o ministério do corpo de Cristo, na tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Glória a Deus. São 6 peças que temos no tabernáculo de Moisés. Isto fala da caminhada, da trajetória cristã. Creio, batizado, pão, cheio do Espírito Santo, adoração e ministro da casa de Deus. Temos passado pelo altar do sacrifício, na qual Cristo morreu por nós, e segundo nós fomos imersos na segunda peça da bacia de cobre, são atos seguidos. Não pode pular a bacia de cobre. Não pode. Tem pessoas que pulam a bacia de cobre e vai logo para os pães. Há igrejas evangélicas, a gente vê aí na internet, que eles dizem que não precisa se batizar nas águas. Você que aceitou Jesus pode tomar
pode comer do pão da ceia. Eu já vi isso. Na Igreja da Graça. Eles não há necessidade do batismo para tomar ceia. Agora, isto é pular a justiça, meus irmãos. Jesus disse, é necessário ser batizado para que haja o cumprimento de toda a justiça. O altar de holocausto existe, a bacia de cobre existe, o pão da ceia existe. Não se pode pular a pia de cobre. Ela existe para que o sacerdote se lave e vá até a entrada do santo lugar e chegue nos pães da apresentação. E se ele não passar antes do santo pela pia, ele morre. É sério, viu? Ok? Veja que nos pães, quando chegamos, é porque nós já passamos pelo batismo e nós experimentamos pães da mesa da apresentação do Senhor e do poder da revelação do candeeiro, que fala da plenitude do Espírito Santo, e avançamos para o fervoroso culto no altar de incenso. E como o véu já foi rasgado de alto a baixo, nós podemos experimentar comunhão com o propiciatório no trono de Deus pelo sangue de Cristo da nova aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 20. Pelo sangue de Jesus derramado, abriu-se um véu, abriu-se um caminho no meio do véu rasgado, e que nós adentramos com confiança e com ousadia. E o caminho, com as pegadas de Jesus, que deixou as marcas do sangue, nós somos sarados. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Podemos experimentar comunhão com o propiciatório do trono de Deus pelo sangue de Cristo. O batismo nas águas é um símbolo da nossa morte com Jesus. Pela fé, mediante a pregação do Evangelho, pelo batismo nós fomos unidos em Cristo, pois todos nós somos um em Cristo. E pelo batismo não há macho nem fêmea, já que ressuscitamos com Cristo, glória a Deus. Então veja que o batismo nos torna dignos de executar como corpo completo o ministério do mesmo corpo, pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Amém? Veja, homens e mulheres, Jesus Cristo deu dons. Pois todos vós, homens e mulheres, que foste batizados em Cristo, foste revestidos de Cristo. Agora já não há judeu, nem gentil, nem escravo e nem livre. Glória a Deus. Não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando a pessoa creu, ela foi batizada no corpo de Cristo, na morte do Calvário. E quando a pessoa ressuscitou, é porque Jesus ressuscitou. O batismo nas águas confirma essa realidade. Morte e ressurreição. Por quê? Porque cumpre toda a justiça. Jesus disse, é necessário cumprir toda a justiça. Jesus fez isso por nós, por nossa causa. Ele não precisava ser batizado. Ele tomou o nosso lugar no batismo. Ele disse, eu morro por eles, eu inicio aqui a jornada. Glória a Deus. O novo convertido recebe Jesus, mas tem que tomar a ceia. Mas como tomar a ceia? Se o batismo tinha que ser instantâneo. Entendeu aí? Então ele é batizado nas águas quando crê. E depois já pode participar da ceia do Senhor. São atos contínuos. A igreja tem que fazer isso, meus irmãos. No átrio há o altar e a bacia, o crer e o batizar. No lugar santo há a mesa dos pães, que é a ceia. Não pode voltar atrás. Eu não posso estar na ceia e voltar lá para trás e aceitar Jesus para ser batizado. E não posso, irmão. A nossa caminhada é prosseguir ao alvo da nossa salvação. Quem crê e for batizado não se refere somente às águas do batismo. Não tem um texto? Quem crê e for batizado será salvo? Marcos 16, 15 e 16. O batismo na morte de Cristo na cruz do Calvário, da qual o ladrão se arrependeu e foi batizado com Cristo. Quando ele morreu, naquela hora da sua morte, um verdadeiro batismo literalmente aconteceu. O batismo nas águas é para quem continua a viver. E Deus requer a morte do pecador. Mesmo crente, o Senhor requer a morte, porque ele pecou. Então, o batismo nas águas é para dizer, você passa pelo batismo, você morreu. Agora você vive para mim. Então, o batismo
é o requerimento da morte do pecador. Para ele continuar vivendo segundo Deus. Deus requer a morte, isto é, Deus requer o batismo, o símbolo da morte literal dos homens desde Adão, do velho homem, para que o crente continue vivendo segundo Deus. O batismo nas águas é um símbolo daquele que foi, daquele que confessa e daquele que já fez. Veja a pergunta: a pessoa está para morrer e confessa só para Deus, mas não tem um crente ali pertinho dele para dizer aceita Jesus. Mas se a pessoa se arrepender sozinha e falar com Deus, ela é salva? Deus entende. A Bíblia diz assim, lá em Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Não diz assim, tem que ter um pregador. Não diz. Deus é justo. Deus é justo. Ele entende essas coisas. Amém? A nossa próxima aula, lição 10, veja, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Veja aí a nossa aula que nós vamos estudar. Ok? Lição 10 nós estamos estudando e vamos continuar desde já. Obrigado a todos, fica com a paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.